Renato. Paizinho querido e amado, é diante da Tua presença que nós colocamos a vida do nosso pastor, Senhor. E pedimos que o Senhor use a vida dele com poder e autoridade no Espírito Santo, Pai. Senhor, que ele fale com autoridade, assim como Jesus falava, Senhor. Pai, que ele possa, Senhor, lançar as sementes e o nosso coração, a nossa terra possa estar preparada para recebê-las, ó Deus, para que o fruto, Senhor, nas nossas vidas glorifique o Teu nome. Espírito Santo, tenha liberdade de se mover aqui e agir na mente e no coração de cada um, Senhor. Que haja entendimento, discernimento para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença aqui, Papai. Obrigado, Espírito Santo, por não desistir de nenhum de nós. Ser conosco, ser em cada um aqui. Precisamos de Ti, Senhor. Na verdade, nós precisamos só de Ti. De mais nada, não. Só precisamos de Ti. É buscando o Teu reino que o Senhor dá o que comer. É buscando o Teu reino e a Tua justiça que o Senhor dá o que beber, o que vestir. Nós precisamos só de Ti. O resto é consequência de ter o Senhor em nós. Se manifeste no coração de cada um aqui. Nós bendizemos o Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Boa noite. Graça e paz. Podem sentar. Fique à vontade. Você está na casa do Senhor, na casa do Papai. Como é bom começar levantando um clamor, né? Nós começamos aqui, para você que chegou um pouco mais tarde, Obrigado, filho. Pamela judiou de você hoje, né? Ele em casa, ele falou, nossa, a Pamela escolhe cada coisa, vai me matar. Obrigado. Não sei se você sabe, o Pedro ia para o exército. Aí aos 48 do segundo tempo, Deus falou, vai não. Eu já estava acostumado, né? Ele pegou a farda, pegou o número, estava com o nome de guerra, estava com a beliche separado, o armário, com o cadeado. E aí, sexta-feira, mandaram a mensagem, falaram, Baruque, foi dispensado. Aí eu falei, não, agora você vai. Aí ele ligou para o sargento e falou, sargento, eu quero ir. Eita, eu falei, meu Deus do céu, eu agora acho que eu estou atrapalhando a cabeça desse menino. Cortou o cabelo, olha o que fizeram com ele. Não foi ele que fez não, viu, Manuel? Ele falou, eu quero ficar igual o tio Manuel. Aí pegaram ele, cortaram o cabelo, fizeram de tudo. Todos os dias eu estava esperando ele ser dispensado. Aí quando ele não foi dispensado, não tinha mais o que fazer. Aí ele entrou numa crise sexta-feira à noite, sábado de manhã, nós dois entramos numa crise para querer saber o que Deus queria com aquilo. Será que era isso mesmo? Será que era a resposta de Deus? Será que era a vontade de Deus? O que era? E aí ele voltou a falar com o sargento. O sargento queria agradecer a dispensa. Eu não volto para o exército. E aí o sargento falou, então, está dispensado. Então, para você que estava querendo se despedir do Pedro, não pode abraçar, mas ele vai continuar conosco aqui, desenvolvendo o ministério dele, aí já é um problema dele com Deus. E ele falou, pai, eu quero agora fazer parte do exército de Cristo, eu quero ser comandante ali, eu quero ser, então tá bom, filho, então vamos romper, né? Para nós foi uma surpresa enorme. Eu confesso que eu deixei para sexta-feira, no último dia,
ele no carro. Eu falei, Pedro, eu já estava voltando, né? Eu já estava acostumado. Já estou me acostumando com você. Se você chegasse para mim, isso na sexta-feira, falei, se você chegasse para mim e falasse assim, pai, fui dispensado, eu ia ficar chateado e decepcionado, porque a gente acostuma, né? Já estava tudo certo. Ia abrir conta, fiz um monte de coisa. A gente acostuma. Se você falasse que você tinha sido dispensado, eu ia ficar chateado e decepcionado. Triste. Chegou em casa, eu subi para o meu lugar secreto, ele foi lá me atrapalhar. Pedro não é disso, ninguém faz isso. E segundo ele, disse que bateu na porta do meu quarto. É que eu me anulo. E bateu na porta do quarto e eu não atendi. E depois quando eu desci, ele falou, pai, não sei o que está acontecendo. E aí a gente fica meio perturbado, né? Mas aí Deus vem e fala assim, viu, não é a tua vontade, é a minha. Não é o teu jeito, é o meu. Não é o teu tempo, é o meu tempo. Não são os teus planos, é o meu plano. Palavra de Deus, e olha, eu vou começar para você ficar felizinho e também já entender um pouquinho do que eu quero ministrar ao seu coração hoje. É conhecido, eu sei, eu vou abrir um texto bem conhecido, mas eu quero que você acompanhe comigo aqui, ó. Em Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É isso? A primeira parte do versículo diz exatamente isso, olha. Deus, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não é o meu propósito, não é o seu propósito, é de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. Ele age direitinho. Ele age para o bem, mas isso não pode ser o meu bem, pode não ser segundo a sua visão, segundo a sua ótica, mas Ele faz tudo certo. Nós saímos para o nosso plano e Ele nos traz de volta ao plano dEle, à vontade dEle. Deus, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Existe uma condição, queridos, assim como a palavra de Deus, acho que é em Isaías que eu li esses tempos atrás, né? Acho que é em Isaías. Diga ao justo, alguém lembra dessa ministração? Diga ao justo o quê? Diga ao justo o quê? Tudo irá bem. É para dizer ao ímpio? É para dizer ao injusto, ao incrédulo? Não, é para dizer, diga ao justo, tudo irá bem. Existe uma condição, é para dizer para o justo. Aqui a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam, Deus age em tudo para o bem dos que o amam. As coisas dão certo, as coisas caminham para o melhor, mesmo sem a gente entender, né, como foi essa confusão. Sexta e sábado foi uma confusão. Eu acordei sábado de madrugada, e madrugada que eu digo 5, né, 4, quase 5 horas, e não conseguia mais dormir, porque ficava aquele negócio do exército na minha cabeça, e o Pedro não tinha decidido. E um pouquinho mais tarde, por volta de umas 8 e pouco, eu mandei uma mensagem para ele. Ele falou, pai, eu estava falando com o sargento agora. Por quê? Porque a gente fica perturbado. Será que é a minha vontade? Será que é a vontade de Deus? Será que é o meu querer? Será que é o querer de Deus? Antes eu não queria, agora eu quero. Aí pouco tempo depois eu já não queria mais. E Deus, Ele fala assim, viu, vocês são confusos mesmo. Vocês são assim mesmo. Porque se eu te dou um emprego que você tanto pediu e tanto sonha, você agarra esse emprego, aí de repente aparece uma outra porta de emprego, você quer mudar. E você pediu tanto por esse emprego, mas é normal, somos humanos. Às vezes damos essas falhas, essas escorregadas, mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Inclusive, está aqui também
nesse livro aqui, dizendo que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Não devemos nos conformar, tomar a forma deste mundo. Mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade dele é boa, agradável e perfeita, o propósito dele é completo. E aqui ele fala assim: eu vou agir para o bem, só que é de quem me ama. Permita-me abrir aí para completar, e talvez você vai falar assim: pastor, você vai abrir de novo? Eu vou abrir de novo. E se você tem de cor, não precisa abrir, né? Em 1 João, capítulo 5, olha lá. Assim, 1 João 5, a partir do verso 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Verso 2, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo seus mandamentos. Verso 3, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. A palavra de Deus insiste nisso, insiste em amar, em obedecer. A palavra de Deus insiste em trazer essa fusão de amor e obediência. A palavra de Deus nos mostra claramente que quem ama obedece. Os que obedecem, esses são os que me amam, diz a palavra de Deus. E no capítulo 14 de João, diz exatamente isso, que ele faria morada, ele e o Pai, Jesus e o Pai fariam morada na vida daqueles que o amam. Os que me amam, esses são os que me obedecem. E a palavra aqui diz exatamente isso: todas as coisas vão dar certo, vai concorrer tudo para o seu bem. Eu vou fazer tudo virar para o seu bem. O seu bem de quem? Se você me amar, se você tiver uma vida de obediência. A palavra de Deus, logo depois disso, fala assim, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles, verso 29 de Romanos capítulo 8, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a palavra completa aqui no verso seguinte, dizendo assim: olha, você foi chamado para ser a imagem de Jesus. Só estou aqui traduzindo o que ele está dizendo aqui. Você foi chamado para ser a imagem de Jesus. Você não foi chamado para viver do jeito que você quer, do jeito que você acha que deve ser. Você não foi chamado para planejar as coisas aí. Você foi chamado para viver como Jesus. Você foi chamado para ser a imagem e semelhança do seu irmão mais velho. Está falando aqui do primogênito. O nosso comportamento deve ser igual ao do primogênito. Pela manhã eu estava falando sobre a questão de eu não sei quando nós vamos voltar a se abraçar. Antes a gente terminava aqui um momento de oração, dê um abraço no seu irmão e pode sentar. Hoje já não podemos fazer mais isso. Terminamos o culto, ou antes, terminávamos os cultos e falávamos assim: olha, dê um abraço no seu irmão. Agora não podemos fazer mais isso. Chegamos ao ponto de falar: dá um soquinho aí no seu irmão. O povo sai da igreja se espancando, perigoso. Pô, agora eu vou descontar minha raiva no outro agora, né? Dá um soquinho aí, cumprimenta aí. Tem gente que sai da igreja correndo, gente. A gente estava falando com o pastor Paulo, a gente faz as contas de quantas pessoas cabem aqui. A gente tem... eu falei com o prefeito ontem, né, Dani? Ontem. E o prefeito falou: olha, Renato, contanto que vocês cuidem da porcentagem certa e libera o povo para chegar em casa até 11 horas da noite, porque depois das 11 é melhor não ficar na rua, contanto que vocês façam isso, vocês estarão nos ajudando bastante. Nós tentamos o controle. Daqui 2 semanas vai ter o congresso, Dani, é isso? Da pastora Sara? 12, 13 e 14 teremos o congresso. Tem vagas limitadas. Só que já praticamente está estourando as vagas, já não cabe mais gente. Então nós estamos pensando em colocar um telão lá fora e colocar uma quantidade de pessoas também distanciadas lá para acomodar o maior número de pessoas
possível, não encher. Mas nós estamos tomando cuidado, mas quando nós vamos voltar a nos abraçar, eu não sei. Mas eu vou dizer um negócio para você. Eu amo a Deus. Eu busco obedecer em tudo. Eu tenho olhado diariamente para estes princípios. Queridos, isso está concorrendo para o nosso bem. Deus está agindo para o nosso bem. Se você abrir seu olho, se você abrir o seu coração, se você buscar entendimento, Deus, Ele quer mover algo na sua vida com essa situação. Porque olha, é impressionante, nós não podemos mais nos abraçar, a gente não pode mais sorrir. A gente não pode mais sorrir porque ninguém mais está enxergando a nossa falsidade, não é verdade? Ninguém enxerga mais a nossa falsidade. Ah, querida, né? Querendo matar a querida, querendo o mal da querida, querendo que a querida morra. Ah, meu amado, quantas besteiras você já falou, quantos abraços hipócritas você já deu, e quantos você já não recebeu? Quantas pessoas não olharam no meu olho e disseram eu te amo, e por trás, depois vê, arranca minha camisa, você vai ver o tanto de cicatriz que eu tenho, tanta punhalada que eu já tomei. Deus, Ele quis acabar com isso. Ele falou assim, agora vamos fazer o seguinte, agora vamos estabelecer um templo em cada um. Vamos estabelecer um templo em cada um. Vamos estabelecer o avivamento em cada um, porque esse negócio do todo, esse negócio da multidão, esse negócio do geral, isso daí ficou muito mascarado. A gente não sabe quantos estão sendo levados pela emoção. A real é essa. Quantos estão sendo levados pela emoção? Quantos que não caem por emoção? Porque às vezes ficou emocionado. Quantos não ficam dando... Eu já me deparei com várias situações assim, de pessoas que choram, mas não são cheios do Espírito, dão risada, mas não porque estão cheios do Espírito, simplesmente porque ficam emocionados, e voltam para casa flutuando, leves. Ai, eu estou me sentindo tão bem. Aqui não. A palavra tem que confrontar você. Ontem eu estava atendendo um casal que falou assim, pastor, eu não vou na igreja para ouvir o que eu quero ouvir, não. Eu vou na igreja para ouvir aquilo que me confronta. Eu vou na igreja porque eu quero voltar para casa melhor em alguma coisa. E tudo que você tem que melhorar, você tem que trabalhar, exercitar e sofrer naquilo. Né? Você quer... Quantos não vivem essa situação de às vezes está com um problema cardíaco, tem que caminhar. E não pode comer gordura. É sacrifício para vocês? É. Para você ter vida plena, você tem que fazer o quê? Tem que cortar. Não come mais isso. Ah, não posso comer. Ah, meu triglicérides está alto, meu colesterol está alto, então não posso comer isso. Ah, eu tenho que caminhar agora. Você tem que se cuidar, exige esforço para viver melhor. Exige esforço. E as pessoas não estão se esforçando. Agora Deus trouxe para o individual. Deus não quer mais fazer se mover na massa, não. Vai começar em você. O avivamento vai começar em você. O avivamento da sua casa vai começar na sua vida. O avivamento na sua vizinhança vai começar na sua vida, depois para a sua família, depois para a sua vizinhança. O avivamento não vai começar no teu negócio, no teu trabalho, não, vai começar na sua vida. Não podemos mais nos iludir com isso, desse ajuntamento de pessoas. Ah, pastor, mas Deus não se move no ajuntamento? O quê? Hoje eu e o Pedro, a gente estava assistindo, né Pedro? Descende, né? Gente, eu chorava. Eu olhava, não sei se era por saudade, né, de ajuntamento de pessoas, mas também por causa da música que estava cantando, do mover, da presença de Deus ali. Eu sentia e eu chorava, eu e o Pedro na sala ali chorando, sabendo que existe isso. Mas Deus falou assim, legal, coincidentemente o descende aconteceu, acabou o descende, começou o isolamento.
Deus falou assim, beleza, ok? Então agora cada um para sua casa. Agora cada um para sua casa. E aí o povo vai para casa fazer o quê? Eu lembro que eu participei de uma live, se tiver algum pastor que participou dessa live comigo, vai ouvir o que eu falei, porque muitos ouviram. Eu participei de uma live com muitos pastores, e eu era meio doido, eu ficava falando de Bíblia. Eu não sei por que eu falava, no meio de um monte de pastor eu falava de Bíblia, né? Eles falavam de finanças, de marketing, de um monte de coisa, e eu falava de Bíblia. Eu estava me sentindo um peixe fora d'água. Aí um pastor virou e falou assim, pastor Renato, o que você acha, né? Qual a oportunidade? Existe alguma coisa de bom nessa pandemia? Eu falei, como assim? Você vai ficar em casa, é só você se trancar no seu quarto, você vai aprender a ter um relacionamento com Deus. Mas para mim isso é muito simples, é muito fácil, porque é uma prática que eu tenho há muitos anos. Agora, para quem não tem intimidade com Deus, para quem não sabe fazer lugar secreto, para quem não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, é uma luta. Para quem não consegue, não sabe fazer isso, vive um tormento. Eu tenho que ficar em casa, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me virar? Meu irmão, você tem que saber aproveitar cada oportunidade para se relacionar com Deus. E tem gente que só consegue na multidão. Tem gente que volta, que culto maravilhoso. Você deveria sair do seu quarto, abrir a porta e falar assim, que momento maravilhoso. E não é porque eu estou na frente da Dani, não estou falando aqui para aparecer não, porque isso é quase todo dia. Verdade ou não, Dani? Todo dia eu saio do meu lugar secreto, falo, Dani, eu vou explodir. Você não sabe o que aconteceu naquele quarto. E como a Dani está meio cansada já, ela já não está mais, ela nem pergunta, o que aconteceu? Eu às vezes me sinto até meio carente, falo, Dani, você não sabe o que aconteceu no quarto? Meu Deus, minha cabeça, Dani, olha, foi sobrenatural. E ela continua ali, fazendo as coisas dela. Tipo assim, se você quiser contar, você conta, se não quiser, você guarda para você, que eu tenho meu lugar secreto, Deus vai falar comigo. Mas eu saio, oi? Sim, senhora. Desculpa. Não, mas ninguém falou que você é desinteressada por mim. E outro, se o povo está pensando isso, estão te julgando também. Ó, aqui, nós já brigamos hoje de manhã lá na frente de todo mundo, né? Você não vai fazer eu brigar de novo com você aqui. Depois eu conto para vocês por que nós brigamos lá. Quem estava de manhã viu. Viu, gente, as pessoas não aproveitam o tempo com Deus no lugar secreto. Você precisa presta atenção, o avivamento precisa chegar em você sozinho. Agora a máscara tampou sua máscara. Essa máscara cobriu sua hipocrisia, a sua falsidade. Agora chega, agora não dá mais para convencer ninguém. Agora não vai mais ficar dando abracinho, não. Não vai. Agora o negócio ficou sério. Agora é algo que precisa acontecer através de você. Da sua prática, daquilo que transborda de você, e não daquilo que você fica falando, sorrindo e tirando selfie. Não. Agora tem que ser algo muito mais poderoso. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele guiava Jesus. Um pouco antes desse texto que nós lemos aqui, do verso 28, nesse mesmo capítulo de Romanos, diz que os que são dirigidos, guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Existe algo poderoso do Espírito Santo para acontecer individualmente na vida de cada um. Deus está falando assim, olha, você precisa parecer com Jesus, você precisa parecer com Jesus, você precisa parecer com Jesus, você. Aqui nós precisamos entender que o cristão, ele tem que prevalecer, ser fortalecido, ser sim transformado, embora alguns pastores estão dizendo aí que o Evangelho não transforma, o Evangelho transforma sim, ser transformados para ir fora, se mover no sobrenatural. O avivamento precisa começar aqui e não aqui. Precisa começar aqui. Algo poderoso precisa acontecer na sua vida, no seu coração. Tinha em Lucas, acho que é capítulo 8, aí não precisa abrir não. Diz que uma mulher tinha um fluxo de sangue já há 12 anos, e olha só que diferente, né?
E Jesus estava ali com uma multidão ao seu redor, e a multidão comprimia Jesus, ou seja, tinha uma aglomeração, tinha uma multidão. Essa mulher foi por trás e tocou nas vestes, na orla das vestes de Jesus, e ela foi curada. E Jesus parou a multidão. Jesus parou e falou assim: quem me tocou? Quem me tocou? Mais ou menos com o que nós estamos vivendo hoje, né? Eu já passei o desconforto de esquecer e às vezes, opa, e a pessoa, oi, e tirar a mão e nem tocar. Eu já passei por isso. Aí Jesus no meio da multidão e tocam nele e ele fala assim: quem me tocou? Os discípulos viram para Jesus e falam assim: Jesus, está de brincadeira? A multidão te apertando, aí está todo mundo te tocando. Era como se Jesus falasse assim: eu contaminei alguém. Eu contaminei alguém. E não é esse negócio de coronavírus, não. Não é gripe, não é lepra. Eu contaminei alguém com cura. Aí Jesus falaram para ele: mas a multidão te comprime. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Aí ele falou assim: saiu poder de mim. Saiu poder de mim. Aquela mulher, ela ficou tão assustada com a condição de ter tocado e ter sido curada, que ela se prostrou e falou assim: fui eu. Tipo assim, eu só toquei crendo. Aquela mulher, ela teve que abrir caminho para chegar até Jesus. Ela teve que empurrar pessoas. De certo, ela tocou em alguns discípulos ali de Jesus, e ela foi abrindo lugar e se escondendo. Por quê? Porque uma mulher com fluxo de sangue, ela era considerada imunda, e ela não podia estar no meio das pessoas, não podia nem tocar e nem ser tocada. Já começava por aí. A cultura já declarava isso: olha, você fica fora no seu tempo da sua menstruação. Mas ela estava com uma hemorragia há 12 anos. Ela estava excluída há 12 anos. E ela ali se camuflou e se embrenhou em meio à multidão, e ninguém pôde curá-la. Ninguém pôde curá-la. Até que, se eu somente tocar, eu só preciso tocar nele, eu serei curado. Só preciso tocar. Aí aquela mulher foi, tocou, foi curada, e Jesus se manifestou: alguém me tocou diferente. E ela falou: levanta e seja livre e seja curada desse seu mal. A multidão tocava em Jesus e não arrancava poder de Jesus. A multidão se reunia ali em volta dele, e as pessoas iam comprimindo Jesus, e presta atenção, nada acontecia. Mas era legal. Era legal. Era uma multidão atrás de Jesus. Ah, onde você vai? Ah, Jesus está passando. Ah, vamos lá, vamos. E cada hora juntava mais gente. E cada hora enchia mais a igreja. E cada hora a banda tocava uma música mais bonita. E cada hora colocava mais 3 luzes diferentes. E cada hora tinha um ar-condicionado mais forte. E de repente tinha mais seguidores. E de repente era mais multidão. Mas nada acontece, é só barulho. É só barulho. Tinha um cego à beira do caminho, ele ouviu que Jesus estava passando, falou: Jesus está passando, e ele grita. Sabe por que Jesus parou e foi lá e falou assim: o que você quer que eu te faça? Primeiro que o cego estava gritando, e o pessoal estava falando: viu, para, você não está vendo, Jesus está passando. Tem um evento aí. Tem um evento, Jesus está na multidão, para, você vai incomodar. E ele gritou ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Sabe por quê? Porque Jesus queria fazer no individual, porque a multidão era barulho, era evento, era um monte de gente que só ali
atraía. Tanto é que Jesus, quando curava, falava o quê? Olha, não conta para ninguém não. Conta para ninguém não. Jesus não queria, embora seja inevitável, viu gente? É inevitável. Só abrindo um parênteses no que nós estamos ministrando aqui. É inevitável. O que nós estamos preparando, e eu preciso falar o nome da igreja, porque eu com tudo que eu tenho visto aí fora, não consigo incluir todas, né? O que nós estamos preparando para a cultura real viver, é inevitável que aconteça isso no meio de uma multidão. Vai acontecer. Em muito pouco tempo nós estaremos manifestando isso no meio da multidão. Mas eu estou juntando aqui vocês, para vocês entenderem que não são esses eventos que vão fazer as coisas, mas é Cristo em você. A palavra de Deus não fala que é Cristo na cultura real. É Cristo em você, que é a esperança da glória. Cristo em vós. Na sua casa, você é a esperança de cura. Na sua casa, para que Deus seja glorificado. Você é a esperança de restauração no casamento, para que Deus seja glorificado. Você é a esperança de prosperidade financeira, para que Deus seja glorificado. Você é a esperança de libertação de vícios, de tantas outras coisas, de pornografia, de jogos. Você é a esperança de libertação, para que Deus seja glorificado. Mas você só é esperança quando Cristo está em você. Quando esse Cristo aqui, for a sua referência, esse Cristo que é guiado, que é dirigido pelo Espírito Santo, que a palavra de Deus fala lá em Lucas, olha, que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba ali no batismo. E aí, no capítulo seguinte, tanto em Mateus capítulo 4 quanto em Lucas capítulo 4, diz que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado, mas ele foi levado pelo Espírito ao deserto, ele foi guiado pelo Espírito. Fala depois que ele foi movido pelo Espírito para ir a Galileia, aí mesmo no capítulo 4 de Lucas, e ali no meio do povo, ele abriu o livro de Isaías e falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e aí dar vistas aos cegos, cura aos enfermos, enfim, ele começou a falar isso. Jesus, ele era dirigido pelo Espírito, Jesus, ele era cheio do Espírito, ele era movido pelo Espírito, e nós somos movidos pela emoção muitas vezes. Nós somos movidos por aquilo que nós achamos. Nós somos movidos por aquele investimento que isso vai dar certo. Por planos, ideias. E a única ação que o Senhor espera de nós é servir, amar, salvar e ser luz. Nós temos visto nessas semanas aí, qual é o comportamento que nós devemos ter. Que comportamento nós devemos ter? Vimos em Mateus capítulo 20, se eu não me engano, né? Onde Jesus falou assim, viu, se você quer ser o primeiro, seja o último. Se quer ser o mais importante, seja o que sirva. Porque nem eu vim para ser servido. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Quem você pensa que você é para querer sentar um à direita e o teu irmão à esquerda do trono, na eternidade, no meu reino? Que negócio é esse? Você deve pensar no hoje. Hoje, o que você está fazendo? Você está servindo? Porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para entregar a minha vida em resgate de muitos. É isso que você tem feito? É isso que você tem vivido? É isso que a tua família tem enxergado em você? A semana passada, quando nós vimos aqui, aquele trecho bem conhecido de João, quando os fariseus e mestres da lei pegaram uma mulher que foi pega em adultério, pegaram ela e jogaram nos pés de Jesus, procurando alguma coisa para tentar pegar Jesus, e falaram assim, Jesus, ela foi pega em adultério, e a lei manda apedrejar.
O Senhor com essa nova visão aí, era mais ou menos como se os fariseus falassem assim, o Senhor com essa nova interpretação aí, o que o Senhor diz? Eles estavam arrumando um motivo para condená-lo. Eles estavam condenando aquela mulher, armando para condenar Jesus, porque se ele fugisse à lei, eles iriam condená-lo. E aí Jesus para, escreve no chão ali, pensa um pouquinho, não pensa, eu julgo isso, não pensa o que eu vou responder. Jesus não precisava pensar no que ia responder. Ele falava com autoridade, ele tinha uma interpretação com autoridade. Aí ele virou para eles e falou assim, bom, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, puxa a fila. Quem não tem pecado pode tirar a primeira pedra. E foi saindo um por um, sobrou só aquela mulher e Jesus falou, cadê aqueles que te condenam? Ninguém? Sobrou aqui para te condenar? E ela falou, ninguém. Jesus, o único que tinha moral para tacar pedra nela, preferiu estabelecer uma interpretação melhor da lei. E falou assim, nem eu, entre parênteses, que poderia te apedrejar, porque não tenho pecado, nem eu te condeno. Agora vai, não peques mais. Jesus, ele chama, lá em Mateus capítulo 5, ele chama os discípulos à responsabilidade do seguinte, fala assim, olha, se a justiça de vocês não for maior que a dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não poderão entrar no reino dos céus. E o que significa a nossa justiça ser maior? É a nossa interpretação ser a mesma de Jesus, é permanecer em servir, é permanecer em amor, é permanecer em justiça. Ter essa justiça maior é permanecer em verdade. O que a sua justiça tem sido maior que a dos fariseus e dos mestres da lei? Onde? Pode olhar aqui para mim. Pode olhar aqui para mim. Não distrai não. É que tem gente virada para lá, tem gente virada para cá, então qualquer coisa chama atenção, né? Foca em mim. Você que está em casa não está vendo nada, está vendo só eu, e eu também não estou te vendo. Mas vocês continuem olhando para mim. Não adianta você tentar estabelecer a sua vontade, estabelecer o seu entendimento, estabelecer o teu plano, não adianta. Você precisa olhar para como o nosso irmão mais velho, o primogênito, agiu. Ele agiu como? Abre aí em João capítulo 3, e você vai entender um pouco disso daí, de uma forma bem clara. E um dos versículos mais conhecidos da palavra, usado até para evangelizar, é João 3,16, né? Que diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o verso 17 em diante diz assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Olha aqui para mim. Deus enviou o seu Filho para que não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo. A palavra de Deus nos leva a uma condição de crer para ser chamado filho de Deus. E aí de repente nós somos enviados ao mundo. Ide, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão para o mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer. Vão. Tenham essa atitude. E o Senhor envia nós como filhos ao mundo, para quê? Para condenar o mundo? Você é enviado na sua casa como filho de Deus para condenar seus pais, para condenar
seus filhos, para condenar o seu marido, condenar a sua esposa, ou para que eles sejam salvos por intermédio de você? Se a palavra de Deus diz que Ele enviou seu Filho, não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo, queridos, o propósito de Deus é que sejamos a imagem e semelhança do do primogênito. Ele era unigênito. Aqui, em João 3,16, Ele era o único. Mas depois que essa palavra recaiu em nós, e nós cremos e confessamos, Ele já não é mais o único, mas Ele se tornou o primeiro. Somos irmãos. E Ele diz assim, a palavra de Deus diz assim, como propósito eterno, é que todos sejamos uma grande família com muitos filhos parecidos com Jesus, o primogênito. Mas o mundo tem sido condenado pelas nossas atitudes. E não condenado muitas vezes porque temos apontado e falado do pecado dos outros. Não é condenado por isso não. Condenado porque a palavra de Deus diz que aquele que sabe o bem que pode fazer e não faz, comete pecado. Condenado porque ao invés de você edificar, ao invés de você abençoar as pessoas, muitas vezes as suas palavras fazem as pessoas tropeçar. Como diz aqui no livro de Romanos mesmo, que eu compartilhei no áudio hoje, esse trecho, no devocional, diz que a natureza criada, ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Se manifestem para quê? Nem todos são filhos, todos são criaturas. Filho é aquele que crê em Jesus Cristo e confessa a Jesus Cristo publicamente. Esse se torna filho. A natureza criada, ou seja, a criatura aí no mundo, eles estão perdidos. Eles estão perdidos. Estão esperando que os filhos se manifestem. Se manifestem como? Se manifestem como Jesus, não para condená-los, mas para salvá-los. Não se manifestem para ser servidos. As criaturas não estão aí fora sofrendo, perdidas nos seus delitos e pecados, para servir vocês nos seus mimos. Não, eles estão aí fora sofrendo, para que você se manifeste como Jesus, cheio do Espírito Santo, para que você seja esperança para eles, para que Deus seja glorificado, para que você seja esperança dentro da sua casa, porque Cristo em você é esperança para a sua família. É esperança para os seus amigos. Você não pode passar batido no meio das pessoas. E quando não passa batido, passa fazendo tropeçar. Quando não passa sem mover em nada, passa levando as pessoas a tropeçar. Que filho? Filho do que você é? Filho do que você é? No verso 17, Deus fala assim, olha, eu enviei meu filho, não foi para condenar não, foi para salvar. Quantos aqui creem e confessam Jesus como único Senhor e Salvador e sabem que são filhos de Deus? Levanta a mão. Você é enviado ao mundo, sabe para quê? Para que o mundo seja salvo por intermédio da sua vida, do seu bom testemunho. Você foi chamado para ser a imagem e semelhança de Jesus. Como o apóstolo Paulo fala, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Não dá mais tempo. Você está esperando um mover na multidão. Você está esperando um mover que vai muitas vezes te levar a chorar. Um mover que muitas vezes vai te levar a cair, a rir, a ir embora para casa leve. Ei, para. Essa pandemia veio para falar assim, se isola. A regra é essa ou não é? A regra é essa ou não é? A regra é essa, se isola. Engraçado que se você for olhar na Bíblia, a regra que Jesus já pegou no comecinho ali, ele pegou e falou assim, viu? Um negócio para vocês. Entra no teu quarto, tranca a tua porta e busca o Senhor em secreto. E aí? Se isola.
Está chegando o tempo em que aqui parte do Sermão do Monte deve fazer sentido na sua vida. Pare de querer cuidar da vida dos outros se você não está cuidando da sua. Tem muita gente aí falando dos outros e não tem uma vida no secreto. Eu vou falar um negócio para você, eu quero ser bem franco com você, mas muito franco com você. Raramente, muito raramente, eu atendo uma pessoa que tem uma vida prática no secreto. Muito raramente. A grandíssima maioria das pessoas que eu falo, como está seu lugar secreto? Ah, pastor, eu tenho dificuldade. Ah, pastor, eu não consigo. Ah, eu ainda não me acostumei. Ah, eu falho muito. E agora vem aqui. Eu não fico conversando com essas pessoas porque a vidinha delas está boa, né? Normalmente eu tenho atendido pessoas que estão passando por algum perrengue, está passando por alguma dificuldade, está passando por algum momento de perturbação aí. Pastor, eu preciso falar com você. Pô, vamos falar. E aí, o que está acontecendo? Ah, pastor, olha, está assim, assim, assim. Como está o teu tempo com Deus? O teu secreto. Quanto tempo você está se isolando? Você lê nos evangelhos aqui, você vê o tempo inteiro. Tempo inteiro. Jesus foi para o monte. Jesus falou para os discípulos, vão, depois eu vou. Jesus falou assim, vem comigo, para aqui, que eu vou ali. O tempo inteiro, Jesus tinha um tempo com o Pai. E aí, chegou uma regra, se isola. Se isola. É muito gostoso. Eu participo de mover assim, igual esse do Descend, desde a década de 80, queridos. Desde a década de 80. Que tinha um ajuntamento de pessoas lá na Avenida Liberdade, no Centro Professorado Paulista, que a nossa igreja organizava, lá no centro de São Paulo. E olha, chegava ali 6 horas da tarde, né amor? 6:30, era uma fila na Avenida Liberdade ali, ó, que ia até o metrô São Bento. Uma fila longa, era muita gente. E quando entrava, chegava uma quantidade de pessoas, barrava. Não barrava porque tinha que ter distanciamento igual aqui não. Barrava porque não cabia mais gente. O teatro estava lotado de gente. Isso em 86, 87, 88, 89. Na década de 90, eu comecei a participar do SOS da Vida com a Renascer. Eu acampava na frente do estádio, Pacaembu, Canindé. Acampava na frente do estádio em 91, 92, 93. Eu participei de tudo isso. Já fui para os Estados Unidos. Eu fui curado de 2 coisas, porque a Dani não deixou eu ser curado da terceira. Um dia eu conto essa história. Eu fui curado de 2 enfermidades. Num mover profético, num ajuntamento de pessoas. O ano retrasado e o ano passado começou esse mover de Descend, que eu estava assistindo hoje, parte dele ali, chorando, sentindo a presença de Deus, e Deus age nisso também, mas Deus pegou e falou assim, chega, agora se isola, agora eu quero conversar em particular com você, agora sou eu e você. Sabe por quê? Porque Cristo em você é a esperança da glória na sua casa, no seu trabalho e por onde você anda. Inclusive, Diogo, no seu ministério. Porque não quer dizer que todo mundo que está aqui na frente está alinhado, não. Às vezes, Cristo, na vida do Diogo, usa ele para transbordar em serviço, em amor, em salvação, em paz, em cuidado, em luz na vida dos que estão aqui. É Cristo em você, na sua família. É Cristo em você no seu trabalho. Não dá mais para fugir. O Senhor fala assim, se isolem. Agora é eu com você. O que você vai manifestar agora? Porque na igreja, meu irmão, todo mundo veste a camisa lá, né? Jesus te ama e está todo mundo na igreja. Aonde você vai? Na cultura real. E eu já falei que você corre risco vindo aqui? Eu já falei que você corre risco? Eu falo todo dia de manhã, compartilha aí esse devocional, e eu sei que muitos não compartilham, sabe por quê? Porque vão tomar bronca. Eu falo assim, você ouve isso daí e não vive isso por quê? Eu sei que isso acontece.
Eu estou me expondo aqui. Eu estou me expondo aqui. Você quer fazer parte de uma igreja, fazer parte de um grupo, fazer parte de uma multidão? Você quer fazer parte de um evento? Deus quer avivar você. Deus quer mover em você e através de você algo ao seu redor, porque existem criaturas ao seu redor que estão ansiosos para que você se manifeste como filho, não que se manifeste como mais uma criatura. O mundo não precisa que você se manifeste como eles. Você não precisa gritar mais que seus pais. Você não precisa gritar mais que a sua esposa, gritar mais que o seu marido. Você não precisa ser mais grosso que o seu supervisor ou o seu chefe. Não. Você não precisa. A nossa justiça precisa ser superior à dos fariseus e dos mestres da lei. E a justiça de Deus é apoiada em graça, em misericórdia, em amor, em paciência, aí vai, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, humildade. A nossa justiça tem que ser apoiada nisso, e isso é uma interpretação superior à dos fariseus e dos mestres da lei. Jesus precisa não só ser ali o nosso alvo, mas a nossa grande e principal referência. Como a palavra de Deus fala em Efésios capítulo 5, acho que foi isso que eu li nesses dias, no nosso devocional, o Café com Palavra, né? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Olha aqui, ser imitador de Deus como filho amado. Quem foi conhecido como filho amado? Jesus. Lembra? Mateus capítulo 3, quando ele batizou, ele foi lá e João falou assim, não, mas como assim? Eu te batizar, você está de brincadeira. E Jesus falou assim, convém que seja assim para que se cumpra o quê? A justiça. Olha, Jesus preocupado com a justiça. Convém que seja assim, para que se cumpra toda a justiça. E aí João foi lá, batizou Jesus, e aí quando ele saiu da água, uma voz do céu disse, este é o meu filho amado. Jesus, ele depois do batismo, depois que ele batizou, ele já recebeu essa classificação, é o meu filho amado. Paulo aos Efésios diz aqui, tanto aos Efésios quanto para nós, ele fala assim, sejam pois imitadores de Deus como Jesus. Seja como Jesus. Quem te vê o Pai. João capítulo 14, quando Filipe pediu para Jesus, falou assim, Senhor, o Senhor está falando que vai aí, né? Mas faz o seguinte, mostra-nos o Pai. Só mostra-nos o Pai e a gente está resolvido. E aí Jesus fala assim para ele, quem me vê o Pai. Quem te vê quem? Quem te vê Jesus? Quem te vê Jesus? Quem te vê o Pai? Ou quem te vê o seu pai? Nossa, grosso igualzinho o pai dele. Olha, sem educação igualzinho o pai dele. Olha, mentiroso. Já ouviu essa expressão? Mentiroso igual o pai dele. Quem te vê quem? Seu pai terreno, seu tio terreno, sua mãe terrena, seu parente que só deu mau testemunho terreno? Ou quem te vê Jesus? Quem te vê o Pai? Será que você não poderia amar um pouquinho mais as criaturas que estão ao seu redor, a ponto de ter um comportamento igual ao comportamento de Jesus? De falar como Jesus falava? De amar como Jesus amava? Eu preciso terminar de ler João 3 aqui, porque eu preciso voltar para Efésios, mas não no capítulo 5, mas no capítulo 4. Olha aqui o que diz em João 3, no verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Verso 19, este é o julgamento.
Eu até comentei de manhã, alguém aqui é advogado? Alguém? Não? Alguém é advogada? Né? Alguém aqui faz direito? Direito que eu digo direito de ensino, né? Eu espero que todo mundo faça direito aqui, não faça errado. Alguém aqui faz direito? Você faz direito? Faz uns 10 anos já que você faz direito, né? Tá bom. É que eu lembrei disso, que faz tempo que você faz direito. Se é a Fernanda que está aí debaixo dessa máscara? Então tá. Quando você vê uma expressão dessa, assim, para quem faz direito, para quem é advogado, olha, cadê? Este é o julgamento. O advogado já fica atento. Fala, opa, vem alguma coisa séria aí. Vem alguma coisa, vem alguma determinação aí. Este é o julgamento. Porque é com base nisso que as coisas começam a ter uma noção do que é certo, do que é errado, do que vai dar certo, entendeu? Então este é o julgamento, 2 pontos. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amaram as trevas. Agora cá entre nós, os homens amaram as trevas ou os homens amam as trevas? É impressionante. É impressionante que sempre o porco volta para a lama. Não adianta. Se ele não é transformado, se ele só é limpo, ele vai voltar a se sujar. Se não há a renovação da sua mente, se não há uma metanoia, se não existe um arrependimento genuíno, não adianta, querido. Você lava o porco e solta o porco, ele vai procurar o quê? Lama. Ele vai se sujar de novo. Não adianta. Se não tem conversão, não adianta. E os homens amam as trevas. Ai, eu estou livre, estou liberto. De repente está enroscado de novo. E eu atendo isso, diariamente. Só que não se esqueça, o teu enrosco, seja no falar, seja no seu comportamento, no que você fizer, esse enrosco está te atrasando. Está fazendo com que você não desfrute. Mateus capítulo 5, no comecinho do Sermão do Monte, ele fala o quê? Aqueles que desobedecem e ensinam os outros a desobedecer, são os menores no reino. São os menores. Você não vai desfrutar nunca. Por isso que vive enroscado. A palavra de Deus diz que as pessoas amam as trevas. O que você tem assistido? Eu atendo pessoas. Gente, tem algumas séries, e tem algumas séries descaradas, né? Tem uma série que chama Lúcifer. Pá! Pelo amor de Deus, aí já é demais, né? Você falar, eu assisto Lúcifer. Não, eu já nem falo. Mas tem umas séries com uns nomes em inglês que eu não sei o que é. String não sei das quantas. E aí uma pessoa veio falar ontem para mim, não pastor, porque a minha filha falou que os amiguinhos dela assistem o String não sei das quantas lá, E sabe, fala muito do mundo espiritual. Eu falei, o que é o mundo espiritual? Como assim do mundo espiritual? É demônio, gente. Eu não sei se você conhece essa série. Eu não sei o nome, nem o nome inteiro dela. Mas o que você tem assistido? O que você está ouvindo? O que está entrando pela janela da sua alma? Que site, o que você está consultando? O que você está lendo? Que tipo de conversa que você tem? Você está amando, agora para pensar, você está amando a luz ou amando as trevas? A palavra de Deus diz que nós não devemos amar o mundo e nem o que nele há, 1 João. Não ame o mundo e nem o que nele há. É Bíblia isso? Sim ou não? 1 João capítulo 2, eu só não sei o versículo porque eu sou ruim de endereço. 1 João capítulo 2, eu sei de cor, mas não sei o endereço. Não ame o mundo nem o que nele há, porque o mundo e a sua cobiça passarão. Verso 15, é que eu tenho grifado aqui, então por isso que eu abri fácil. Verso 15, não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não tá nele. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Ah, será que é por isso que as coisas estão dando errado? Não, não é será não, é por isso. Será que é por isso que minha família não está dando certo? Será que é por isso que meu filho não me obedece? Será que é por isso que eu não consigo experimentar uma prosperidade? Será que é por isso que eu não tenho paz? Não estou conseguindo dormir? Será que é por isso que eu ando tão enfermo? Será que é por isso que minha cabeça não para de pensar besteira? Será que é por isso que eu ando meio em depressão, angustiado, triste? Não é será não, é por isso. É por isso, porque o amor do Pai não está em você. Se você ama o mundo, se você ama as trevas, o amor do Pai não está em você. E se o amor do Pai não está em você, não é Cristo que vive em você, é você. Eu não vou nem falar do diabo, viu? Vou nem falar do diabo, que é pegar muito pesado. Mas basta você. Tem certas pessoas que o diabo nem se intromete. Verdade. Tem certas pessoas que o diabo fala assim, ó, eu não seria capaz de fazer isso aí não. Não, gente, tem gente que supera o diabo, ó. Você não dá risada não. Tem gente que tem o dom de... Eu acho que o diabo chega para Deus e fala assim, ó Deus, não tem nada a ver com aquilo, viu? Isso é carne pura. E tem gente tentando expulsar a carne. Pensa num povo ruim. Mas basta você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. E a palavra completa assim, ó, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. É Bíblia. E aí a palavra de Deus diz aqui, não amaram a luz, amaram as trevas. E é nessa geração que nós estamos vivendo. Pessoas que amam as trevas. Hoje o seu Zé passou um vídeo para mim, né, seu Zé? Igrejas que estão se moldando às trevas para atrair jovens. Gente, misericórdia. Misericórdia. Se moldando às trevas. Esses tempos atrás eu seguia um pastor no Instagram e ele era meio perturbado, mas eu também sou meio perturbado, então eu estava seguindo ele para ver onde ia parar essa perturbação. Aí ele estava lá com a camisa do Ozzy Osbourne, ele estava com a camisa do AC/DC, Metallica, e tinha mais algumas lá, você lembra, Fábio? Você sabe de quem eu estou falando, né? Mas só camisa satânica, Black Sabbath. Eu falei, não é possível. Aí eu olhava nos comentários e perguntavam para ele, pastor, e essa camisa aí? E aí ele falava, isso não tem nada a ver. Como assim não tem nada a ver, meu irmão? Como assim não tem nada a ver? Se você sofre uma metanoia, se você tem a renovação da sua mente das coisas deste mundo, você começa a se parecer com Jesus. Se você é guiado pelo Espírito, você é como Jesus, porque era o Espírito que guiava Jesus. Em Romanos fala isso, em João fala isso, era o Espírito Santo que guiava Jesus, que direcionava Jesus, era o Espírito Santo que movia Jesus, e se você teve uma metanoia, o Espírito Santo te guia, e Ele não vai te guiar a usar essas roupas, Ele não vai te guiar a falar essas palavras, Ele não vai te guiar a assistir esses filmes, a ouvir essas músicas, a ter esse tipo de conversa. Ele não vai te guiar mais nisso, sabe por quê? Porque a vontade dele é que todos sejam salvos, e ao nosso redor tem uma nuvem de testemunhas, as criaturas, a natureza criada está ao nosso redor, ansiosa, com grande expectativa, que você se manifeste como filho, ou seja, que você ame, que você sirva, que você cuide, e que você não condene, mas que eles sejam salvos, através do teu comportamento. O teu comportamento está levando salvação? E aqui, olhando para este trecho aqui, você tem sido luz? Ah, pastor, será que por isso que me odeiam? Talvez. Será que é por isso que não me suportam? Talvez. Talvez. Eu tenho um testemunho, uma vez estava eu, a Dani, mais 2 pastores, um pastor virou para mim e falou assim, pastorzão que eu falo, esses pastorzão. Ele falou, pastor, que hora é o teu culto de domingo lá? Tal hora. Ele falou, tem como você vir? Que na igreja dele tem vários cultos de domingo. Tá tudo bem aí? Hã? A bateria? Tá, quer que eu espero? Quer que eu espero? Mas eles estão me assistindo? Estão? Hã? Não estava carregando essa câmera? Não, depois a gente conversa.
Queridos, orem por ele. E aí um pastor chegou para mim e falou assim, mas que hora é seu culto? Eu falei, meu culto é tal hora. Ele falou, eu vou arrumar, você pode vir pregar no culto de tal hora aqui na igreja? Um pastor virou para ele e falou, você é louco? Você é maluco? Aí ele olhou e falou assim, por quê? Você já ouviu o pastor Renato pregando? Não foi, Dani? Você já ouviu o pastor Renato pregando? Aí o outro pastor até assustou. Falou, já. E você tem coragem de chamar ele para ministrar na sua igreja? Gente, eu sou odiado mesmo. Pensa num homem odiado. Eu não estou nem aí não. E cancelaram o convite. Não sei se a oferta era boa ou era ruim, eu não estava atrás de oferta, mas cancelaram o convite. Não, teve um que foi lá e interferiu, e falou assim, não chama ele não, ele vai bagunçar a cabeça do povo lá. Agora vocês estão vindo aqui porque vocês querem, vocês sabem o que eu ministro, é a sã doutrina, e eu não vou te enganar. Você, como filho de Deus, deve se parecer com Jesus. E vocês vão me criticar ou não, queridos, eu não estou nem aí. Vocês vão olhar igual olharam para Estevão, com uma carinha de anjo, e vão me apedrejar, e eu vou olhando para o céu, vou ver o céu abrir, e vou falar assim, Deus, perdoa, eles nem sabem, porque eu não estou nem aí para o que vocês vão falar de mim. Eu não vou negociar a palavra, porque eu amo a luz. Eu amo a luz. E o que deve prevalecer é a luz. E o que continua dizendo aqui, olha, quem pratica o mal odeia a luz, verso 20, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. É óbvio, né, gente? É óbvio, porque Deus não vai deixar nada em oculto. Deus não vai deixar nada em oculto. Então, temendo que as suas obras sejam manifestas. Verso 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Olha no verso como começa, mas quem pratica a verdade. O nosso comportamento na verdade, olha para mim aqui, eu vou começar a tirar essas coisas que chamam a atenção dos outros, né? Para mim também uma igrejinha mais mal organizada, né? Todo mundo vê todo mundo, né? Para de olhar para o Fábio lá. Quem vive na verdade vai para a luz, e todos sabem, todos identificam que as obras que você realiza não são suas, mas são por intermédio de Deus. Que é exatamente o que a palavra de Deus está dizendo aqui, é exatamente Cristo em nós. Não sou eu quem faz, é Cristo que faz em mim. Não sou eu quem vivo, não sou eu quem falo, não sou eu quem escolho, não sou eu quem reajo, é Cristo em mim. O apóstolo Paulo falava isso, falou isso, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Como você tem vivido? Efésios capítulo 4, para encerrar aqui, e depois você ouve o áudio, que eu falei um pouquinho sobre isso no áudio. Eu não vou ler. Eu não vou ler o texto inteiro de Efésios 4, mas a partir do 17, o subtítulo na minha Bíblia diz aqui, o procedimento dos filhos da luz. Né? E leia em casa isso. Leia a partir do verso 17. Efésios 4, 17. Mas agora eu queria ler com vocês a partir do verso 29. Você lê em casa do 17 em diante, mas no 29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Olha aqui para mim. Essa semana nós falamos de
do nosso comportamento, né, e do que nós falamos, o que falamos, como falamos, com quem falamos e que hora falamos, qual o momento que nós falamos. Às vezes falamos a coisa certa na hora errada, às vezes falamos a coisa certa com a pessoa errada, às vezes falamos com a pessoa certa, mas algo que não era daquele jeito que você tinha que falar, né? Serve uma lasanha muito bem feita num coxo de cachorro, não deve ser assim. Você tem que pensar o que você fala, como você fala, com quem você fala e o tempo que você fala. E a palavra de Deus diz aqui, olha, os filhos da luz devem tomar cuidado com o seu comportamento. Não saia da sua boca palavras torpes, porque na verdade, esse tipo de palavreado, essa conduta, esse linguajar, ele vem daquilo que você se alimenta. Não saia, né, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar. O que você fala deve edificar, o que você fala deve ser necessário e deve conceder graça, deve abençoar as pessoas. Sabe por quê, queridos? Porque assim era Jesus. O que ele falava edificava. E o que fala até hoje, mas ali, no dia a dia dele, ele edificava as pessoas. Era necessário o que ele falava. Era necessário. O que ele falava abençoava, concedia graça aos ouvidos das pessoas. A palavra de Deus continua dizendo aqui, ó, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, o nosso comportamento às vezes entristece. Nosso comportamento entristece o Espírito Santo. Se você lê em Efésios capítulo 1, do verso 12 em diante, você vai ver que quando você fala, você crê, você lê, você declara, o Espírito Santo vem e sela isso na sua vida, o Espírito Santo vem sobre você, então o Espírito Santo está em você, mas o nosso comportamento pode entristecer o Espírito Santo, e nós usamos o Espírito Santo muitas vezes só para tomar bronca. Não usamos para Ele nos guiar, não damos essa liberdade dEle nos guiar, dEle nos usar com dons, não. É o tempo inteiro amando as trevas, é o tempo inteiro amando o mundo, é o tempo inteiro tentando se satisfazer, premeditando, como diz em Romanos, premeditando satisfazer o desejo da carne. Então o Espírito Santo só tem uma função: está errado, não é assim, está errado, você vai se dar mal, vai dar errado, não, foge disso aí, não faz mais isso. O Espírito Santo quer te usar para outras coisas, assim como em Lucas capítulo 4, quando eu falei aqui que Jesus abriu o livro de Isaías e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para que eu pregue boas novas aos pobres, liberdade ao cativo, vista aos cegos. E aí ele fechou o livro e falou assim: pronto, se cumpriu. Hoje se cumpriu o que diz aqui em Isaías. Hoje se cumpriu na vida de Jesus, porque Ele, movido pelo Espírito, Ele andava para pregar as boas novas, Ele andava para curar os enfermos, Ele andava para libertar os cativos, Ele andava para dar vistas aos cegos, para trazer paz àqueles que viviam atribulados, alegria para aqueles que viviam tristes. O Espírito Santo estava sobre Jesus para isso, e o Espírito Santo, isso é uma direção que a palavra nos dá, para que o Espírito Santo em Jesus e Jesus em nós, aconteça a mesma coisa. Mas não adianta eu querer falar isso para a multidão, não. Hoje você está isolado, porque Deus quer fazer isso na sua vida e começar na sua casa. Ah, pastor, mas eu moro sozinho. Bom, pulou uma etapa. Mora sozinho ou sozinha? Pronto, pulou uma etapa. Agora vai fazer isso no meio dos teus amigos, lá no teu trabalho. Deus, Ele quer te usar para transformar a realidade das pessoas, porque a natureza criada está angustiada, sofrendo, ansiosa, esperando com grande expectativa que você, como filho de Deus, como Cristo na terra, traga esperança para eles. Aqui, ó, não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito Santo que selou vocês. Aqui em Efésios 1 ele selou, a palavra de Deus fala que ele selou a nossa vida. Não entristeça o Espírito Santo.
Livrem-se, verso 31, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Livrem-se dessas coisas. É o finalzinho aqui, né, deste trecho que fala do procedimento dos filhos da luz. É o finalzinho. Livrem-se, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Tem gente que faz questão de não se livrar, não. Já ouviu aquele ditado de que eu pago um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela? Tem gente que gosta de uma encrenca. Gente que gosta de se justificar. Né? Não, mas foi isso por causa disso, não, mas foi aquilo por causa daquilo, né? E não porque eu fiz isso, porque a minha reação foi por causa... Gente, para um pouco. Sexta-feira eu tive uma reunião com uma pessoa, à noite, na verdade foi uma reunião mesmo, não foi nenhum atendimento, e a pessoa virou para mim e falou assim, olha, vai ser difícil brigar com você. E eu até perguntei, você está querendo brigar comigo? Ele falou, é difícil brigar com você, porque você não reage. Você não reage. Sabe qual é a minha postura? Eu me livro dessas coisas aqui. A Dani, esses dias, trouxe uma... Ontem, né, Dani, que você falou da ministração do cote, da ferida, foi isso? Foi ontem, né? Ela está assistindo uma série de ministrações do pastor Cote, que participou do nosso processo de cura e libertação, e tem um trecho na ministração que o Cote fala que as feridas, né, uma ferida de um animal, quando ela fica aberta, ela serve para quê? Serve para quê? Para juntar bicho, mosca, não é? Eu tenho animal em casa, tenho animal na estância, e tem aquele negócio azul lá, como é que chama aquele negócio que espirra? É quê? Lepecide? É isso? Lepecide. Já vou esquecer. Mas é um negócio azul que você espirra na ferida, roxo, né? Espirra para não assentar mosca, porque se assentar, para cicatrizar e não assentar mosca. Se assentar mosca, dá bicho. E se der bicho, você perde seu bicho. O bicho, o animal, não o bicho. Cadê o Pedro? Está aí, Pedro até hoje, precisa de cura, porque nós perdemos um coelho, né, filho? Por causa dessas bicheiras aí. Uma cachorra minha, a gente tinha uma cachorra que ela perdeu o olho, porque deu uma feridinha, a mosca pousou, e tem gente que fica cultivando ferida. Porque essas moscas, esses bichos, são demônios que se alimentam dessas suas feridas. E Deus está falando aqui, ó, livra-se disso. Livre-se de toda amargura, indignação. Eu estou indignado. O que você está indignado, querido? Livra disso. Você vai atrair bicho para esse negócio aí. Ai, estou tão amargurado. O que está te trazendo amargura? Pede perdão, perdoa, acerta isso aí. Porque se essa ferida ficar aberta, vai dar bicho. E se você participou do Odres, você sabe, né? O que nós tratamos demônio como parasita. Demônio é parasita. Demônio, ele só se aproveita do lixo que nós acumulamos. E nesse caso, os demônios se aproveitam da ferida que você mantém. Né? Que você fica lambendo lá. Fica lambendo a ferida. Mantém ela aberta. Meu irmão, parte para a cura disso aí. Se livra dessa amargura, se livra dessa indignação, está te atrapalhando. Se livra da ira, da gritaria, começa a ter um comportamento como Jesus. Se livra dessas coisas aí, ó. Calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Existe um propósito. Existe um propósito que já não dá mais tempo, a gente já não pode mais ficar negociando. Eu creio que por conta do número de pessoas que nós temos aqui, graças a Deus, nós vamos precisar começar a fazer ou mais cultos, ou te direcionar para a estância. Mas, queridos, daqui para frente, Deus vai começar a abrir
as portas para as pessoas chegarem e encontrarem filhos de Deus. Porque se as pessoas chegarem e encontrarem uma igreja, tem no monte de lugar. Minha filha chegou uma vez, ela tinha 10 anos de idade. E ela falou para mim assim: pai, eu tive um problema na escola hoje. Uma amiguinha minha perguntou que religião que eu era. E eu falei para ela que eu era evangélica. E a minha amiguinha virou e falou assim: que pena. Olha só. É amiguinha corajosa. Que pena que você é evangélica. Porque eu sou espírita. E a gente não pode ser amiga. Porque os espíritas não se dão bem com os evangélicos. Olha que complicado isso. A minha filha tinha 10 anos, ela também tinha 10 anos. Eu virei para minha filha e falei: filha, religião é a coisa que mais afasta pessoas no mundo. Não cai nessa não. Se alguém perguntar que religião que você é, você fala que você é cristã. Porque é muito mais sério você ser cristão do que você ser evangélico. Sabia? Porque cristão significa que você é a imagem de Cristo caminhando nessa terra. Ninguém leva isso a sério. Todo mundo bate no peito falando que é cristão, mas ninguém sabe o que significa ser cristão. Ser cristão é ser um pequeno Cristo andando neste mundo. Agora você já imaginou? Pastor Paulo, o senhor sabe quantas pessoas tem aqui? 94. É isso? Já imaginou 94 cristãos? Cristãos. Não cristãos. 94 pessoas que se preocupam em viver a vida de Cristo aqui na terra, em ter a sua vontade anulada, se preocupam em amar a Deus, ou seja, em obedecer a Deus. Já imaginou isso? Que venham 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, e nós vamos sentir sim. Olha, você que está aqui, presta atenção, você não deve sair por aí festejando não. Sabe o que você deve fazer? Você deve ir para o seu secreto, sentir dor de parto. A equipe de consolidação, é muita gente chegando. Não, pode desencanar disso aí. Né? Hoje de manhã lá na estância estava lotado, né, pastor? Quem estava lá viu. Estava lotado lá, lotado nas devidas proporções de cuidado com distanciamento. Não fica assustado não, né? Tinha bastante gente lá de manhã, então, quanta gente, né? Não fica alegre não. Agora é a hora de nós sentirmos dores de parto, para que Cristo seja formado em cada um que entrar nessa igreja. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido. Ter igreja cheia, só se for para transmitir Covid, porque não faz sentido. Eu não quero ter a igreja cheia com pessoas que não parecem Jesus. Eu quero que Cristo seja formado em cada um, para que as famílias sejam transformadas, para que a sociedade seja alcançada e muitos sejam salvos. Fique em pé, eu quero orar para você. Existe uma preocupação muito grande minha, mas não é uma preocupação que ocupa muito meu tempo não, mas é uma preocupação que ocupa a minha oração, meu tempo com Deus, né? Eu me preocupo com a sua vida, porque eu sei que você é a esperança na sua casa. Cristo em você é a esperança na sua casa. Deus quer que a sua família seja salva, que seus amigos sejam salvos. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Olha, eu vou falar uma coisa para você, voltando ao início dessa ministração. Não voltando ao início de que nós tivemos que distanciar e se afastar, não. Voltando ao início dessa ministração. Ele age em tudo. Ele mexe em tudo. Ele se manifesta em tudo. Para o bem. Não é para o mal não, é para o bem daqueles que o amam.
Ele move em tudo. Quer que eu te diga uma coisa? A sua preocupação deve ser em obedecer ao Senhor, em amar a palavra, amar o Senhor. E aquele que ama, obedece. Se a sua preocupação é essa, o resto vai dar certo. Pastor, mas eu fui mandado embora. Você ama Deus? Sim. Você tem obedecido? Sim. Então deu certo. Então deu certo. A crise que nós passamos, eu e o Pedro, eu falo eu e Pedro, não que a Dani não passou, a Júlia não, mas foi um negócio entre eu e ele. A crise que nós passamos foi, será que é isso mesmo? Será que é assim? Será que é desse jeito? E aí olhamos um para o outro. Você ama a Deus? Amo. E você também? Então, tá certo. Então vamos aceitar o que Deus está fazendo. Deus, Ele move em tudo para o bem de quem ama. Então, vai dar certo. Lembre-se que você foi chamado com um propósito de ser a imagem de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você, profetizar neste momento que o Espírito Santo comece a ser revelado no seu coração para te levar a algo muito maior, a algo muito melhor, a algo muito superior àquilo que você tem vivido. Talvez você veio à igreja hoje e ficou emocionado com tudo que aconteceu. Eu quero falar, olha, esquece essa emoção. Esquece. Se afasta do que te emociona. Coloque os seus olhos em Jesus. O Espírito Santo, ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir a práticas da verdade que te levam à luz e faz com que as pessoas enxerguem na nossa vida aquilo que procede de Deus. Aquilo que nós fazemos é por intermédio de Deus. Não é você, mas é Cristo que vive em você. Senhor, eu quero colocar cada um aqui na Tua presença. Não só os que estão aqui, mas os que estão em casa também acompanhando neste momento. Espírito Santo, visite cada coração, não a família, mas o coração, individualmente. Chame-os à responsabilidade de ter intimidade contigo, de entender que o Senhor tem algo pessoal conosco. O Senhor tem algo com a família, sim. O Senhor tem algo com a igreja, sim. O Senhor tem algo com a cidade, sim. Mas o Senhor quer começar algo em nós. Comece algo na minha vida. Aí com a mão no seu coração, comece a abrir a tua boca e fala assim: Senhor, começa algo na minha vida. Começa algo na minha história, na minha vida, no meu coração. Fala isso para Ele. Tenha a liberdade de falar isso. Move o teu Espírito Santo dentro de mim. Antes de mover na minha família, move em mim. Antes de mover na igreja, move em mim. Antes de mover na cidade, move em mim. Eu quero ser o alvo do teu avivamento. Eu preciso ser o alvo do teu avivamento. Encontre em mim uma vida de amor a ti, de obediência à tua palavra, aos teus princípios. Encontre isso. Oh, nos sentimos tão amados por ti. Nos sentimos tão amados por ti. Sabemos que o Senhor tem um propósito, a tua palavra declara isso. O Senhor tem um cuidado, vai dar tudo certo. Se nós te amarmos e te obedecermos e andarmos conforme a tua imagem e semelhança aqui na terra. Estabelece em nosso coração isso. Faça-nos. Queremos ter as tuas atitudes. Não condenar. Não julgar.
Nós queremos que as pessoas sejam salvas por intermédio da nossa vida, ou por intermédio da tua vida em nós. Realiza em nós o teu querer. Vem e cumpre em nós o teu querer. Vem e cumpre em nós o teu querer. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar. Com esses montes ao meu redor, tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. Aleluia. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim te dá prazer em me deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia que será para sempre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvamos e adoramos o teu nome, papai. Tu és o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. O Senhor em nós é a esperança da glória. Manifesta a tua vontade na vida de cada um aqui, Senhor. Estabeleça, através do teu Espírito Santo, o caráter de Cristo. O caráter de Cristo em cada coração aqui. Nos dê acesso a uma vida transformada. Nos dê acesso a essa vida transformada. Queremos, como diz a tua palavra em Oséias ali, queremos te conhecer e prosseguir em te conhecer. É esse o desejo do nosso coração. Concede-nos isso, ó Deus, que permaneçamos na tua presença todos os dias, nos teus átrios todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, Espírito Santo, a nos livrar de toda amargura, toda indignação, ira, gritaria, calúnia, tudo que tem nos atrapalhado. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos.
Ajuda-nos. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória de Deus. Aplauda ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. De ti, por ti, para ti são todas as coisas. De ti, por ti, para ti são todas as coisas. Te amamos. Te amamos. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Louvado seja o teu nome. Amém. Aleluia, queridos. Deus é maravilhoso. Ele é muito melhor do que a gente. Deus é bom demais. Amém? A Bia tem recado aí? Tá chorando lá? Dani, você tem recado? Boa noite, pastora. Faz tempo que eu não te vejo, né? Faz tempo, né? Acabou? Acabou? Jesus amado. Vem aqui, a Dani vai apresentar o seminário. Vem aqui com ela. Deus é maravilha. O pessoal que participou lá na instância conosco do culto sobre o seminário que a pastora Sara Shiva. Seminário é congresso, né? Congresso de santificação. Então eu vou passar para ela, ela vai explicar para vocês, né, como vai funcionar esse congresso. Minha pastora linda, queridos, a paz. Por mais de 10 anos eu realizei esse trabalho no Brasil e em alguns lugares fora do Brasil. Eu parei mais ou menos, tem uns 5 anos, e foi uma direção de Deus. Tem mais ou menos 4 anos e meio, 5 anos, não sei exatamente a conta. Eu estava muito cansada na época, eu estava muito esgotada, era uma carga de ministrações longa, mas muitos testemunhos, então a gente vai levando até não aguentar mais. Chegou um ponto onde Deus tinha um projeto novo para mim, então eu parei. E já tem um tempo que eu estou orando, pedindo ao Senhor para voltar. As pessoas me pedem na internet, pessoas que já foram, pessoas que nunca foram e ouviram falar. E eu falei para a pastora, meu pastor Renato, falei, eu quero fazer aqui, se eu for voltar a fazer esse trabalho, que eu não vou voltar mais como antes, que antes eu fazia um a cada final de semana em um lugar do Brasil. E eu falei, não, nunca mais, porque eu quase, teve dias que eu tinha que sair quase com a ambulância do congresso, tão cansada que eu ficava, né? Eu chegava a ministrar sozinha, num fim de semana, 9 horas, 10 horas sozinha. Então eu estava muito exausta. Mas eu vou conseguir ministrar um congresso desse uma vez ao mês, eu creio, em nome de Jesus. E aí eu falei para eles, eu quero muito fazer aqui, porque o pastor Renato tem esse perfil de ministrar muito sobre as coisas que eu falo há anos, né? E é muito difícil para mim encontrar uma igreja onde eu chegue e a pregação normal da igreja seja falando sobre santificação. Sendo que foram mais de 10 anos ministrando isso no Brasil inteiro. Fora do Brasil, chegava nas igrejas e as pessoas faziam, oh, que incrível isso que você pregou. E eu falava, mas isso é as coisas que a gente aprende lá na minha igreja, normal da vida cristã, tipo, não é nada de incrível, só estamos falando das coisas normais. E eu acho uma bênção, porque aqui o normal é santificação, é falar sobre isso, né? Então eu falei para o pastor, eu falei, nossa, mas eu queria muito ministrar lá, porque se o seu povo, né, o seu rebanho é um rebanho já acostumado com esse linguajar, vai ser uma explosão positiva, porque vocês vão absorver muito mais do que as pessoas que não estão acostumadas. Porque quem não está acostumado é que nem uma casca que vai formando da poeira. Sabe a poeira do dia a dia no móvel? Quem gosta de deixar a casa limpinha aqui? Deixa eu ver. Tem gente que gosta. Mas você passa 2 semanas sem limpar a sua casa, quando você passa o dedo assim, você não viu aquela poeira, mas vai formando, né? Tem gente que não tem uma poeira, tem gente que tem uma crosta. Então não sente, porque tem tanta coisa para Deus tirar, que a pessoa não tem essa sensibilidade. Então, uma igreja que está sempre recebendo esse ensino, é uma igreja que não está com essa crosta. Vocês vão absorver muito rápido, amém? As ministrações, eu vou falar porque está sendo filmado bem, e quem quiser
quem quiser também ouvir, depois compartilhar com outras pessoas, as ministrações são específicas sobre as áreas principais da nossa vida que nós precisamos vigiar. O que eu vou falar em 3 dias para vocês? Eu vou dar 10 anos de conteúdo em 3 dias. Entenderam? Então, se venha com anotação, traga. Se você gosta de anotar em computador, traga. Se você gosta de anotar em caderno, eu gosto mais de caderno porque você não perde, né? Não dá tilt, não perde. Mas traga alguma coisa para você anotar, porque você vai querer depois lembrar. Eu vou te mostrar o que realmente pode dar ruim. Sabe essa gíria dar ruim vocês usam aqui? Porque essa coisa é de carioca, né? Dar ruim, pode dar ruim. Quer dizer, dar errado. O que pode dar errado na sua vida cristã? O que realmente pode implicar em dar uma legalidade para o diabo? E o que é bobagem? Sabe assim? Ah, tem problema fazer isso? Tem problema fazer aquilo? Ah, tem gente que diz que pode. Tem gente que diz que não pode. Eu vou te mostrar as coisas que realmente você não pode. E por quê? E vou te dar a base na Bíblia. E vou te mostrar uma coisa bem simples. Se você vigiar nessas áreas, eu vou falar de 3 áreas, cada dia uma área, o diabo não vai relar, ele não vai relar nem na bactéria que chega perto de você, entendeu? Ele vai ficar tão longe que ele não vai aguentar, porque o que repele o capeta não é unção. Unção, Deus derrama até dentro do presídio, se ele quiser. O que repele o capeta é santidade. O que o diabo odeia? Ele não aguenta ficar perto. Não, mas tem uma unção, o diabo sai. Sai nada. Eu já vi igreja cheia da unção, a pessoa manifestar um demônio ali, o demônio cair ali. O demônio estava ali, não aguentou a presença, porque alguma coisa moveu no ar da santidade e pegou ele. Ele não aguenta, é a santidade. Então o que acontece? A gente precisa de santificação. Mas às vezes a gente erra porque a gente não tem conhecimento, é uma coisa boba. A gente vai deixando uma brechinha para o bicho ruim entrar, vai entrando um parasita pequenininho. Quando você vai vendo, sua vida já está com uma coisa que você não sabe. Como é que isso aconteceu na minha vida, né? Então eu vou ensinar para vocês o que eu aprendi. Como é que eu consigo, tem um testemunho muito forte no Brasil, eu sou uma mulher que vive em santidade há anos, não sou casada, tenho um histórico no passado barra pesada. Como é que eu consegui viver, ser livre e continuar permanecendo? Porque eu vigio nessas 3 áreas. Então eu vou mostrar para vocês aquilo que realmente vocês têm que se preocupar. O resto é fácil de levar. E depois nós vamos fazer o nível 2, certo? No nível 2, que vai pular uma semana e vai ter depois o nível 2. Já vamos entrar num outro nível de santificação, que nós vamos entrar toda a área do caráter. Não é mais coisas básicas da vida cristã. Aí nós vamos entrar na área profunda de caráter. E quem não vem no nível 1, simplesmente, gente, eu vou falar, boia no nível 2. Eu estou pregando aqui, tem gente chorando assim, ó. Deus está pegando a pessoa enquanto eu estou pregando, estou com música, nada não, a pessoa está chorando enquanto eu estou pregando, que Deus está pegando a pessoa. E a outra do lado que não veio, está assim, ó. Lesado, sabe? Acontecendo nada com a pessoa, entendeu? Por quê? Porque um veio no nível 1, arrancou as cascas tudo, já está limpinho, então tem a sensibilidade. E o outro que não veio está com aquela crosta. Vocês entenderam? Demais, então assim, vale muito a pena vir. Sexta-feira eu vou mostrar para vocês as dimensões. Sábado eu vou mostrar para vocês a libertação na área da sexualidade. Se vocês nunca passaram por quebra de alianças sexuais, venham. Eu tenho testemunhos de restauração de casamentos. Eu não sou casada. Eu tenho testemunhos milhares de restauração de casamentos na ministração de sábado. É coisa incrível que Deus faz na ministração de sábado. E no domingo nós vamos falar do altar. É muito impactante, vale muito a pena. E vou falar de picuinha. Sabe o que é picuinha? Usa essa palavra picuinha aqui também? Picuinha é tipo detalhes que às vezes as pessoas querem saber e que se realmente importa ou não importa. Eu vou falar. E tudo com base da palavra. Amém? Não deixe de vir, se organize. Eu vou anunciar na internet. Eu tenho um monte de gente querendo vir. Tem um hotel do lado, já falei para o povo. Falei, vocês querem vir? Vem que tem um hotel do lado. O povo está tudo doido na internet. Então, se você demorar, são só 140 vagas? São só 140 vagas? São quantas vagas, mais ou menos? Telão não pode, pastor. Não, porque o povo liga a câmera, filma, nós tomamos processo.
A ministração de sábado, se alguém filmar brincando assim, ó, com o celular, nós 3 no processo aqui, nós estamos bem lascados. Jura? Não tenho dinheiro não, mas a igreja é rica. A igreja é rica, porque é do Senhor. Mas eu estava pensando em colocar a gente lá fora. Então aí nós estamos fritos. A gente não controla lá fora, a pessoa filma, ó. Não, aqui cabe... No sábado eu vou passar umas fotos que é de um cientista, eu não tenho autorização. Se eu passar, vai dar um problema. Ele está filmando aí a luta, ó. Já vai ter... Viu? 160 Não temos vagas. autorização. Eu quero mostrar para vocês as provas científicas. 160. Temos que fazer só aqui dentro. É uma luta esse congresso. Por isso que não é tão famoso, porque eu sempre escondi. Porque se eu não escondesse, eu não continuava. Tem coisa que você tem que fazer nas cavernas, entendeu? Esse congresso é assim. Eu penso que, dessa primeira, a gente deveria fazer para o povo aqui, ó. Deus vai liberar, esse ditador vai sair daí, em nome do Senhor. E aí a gente vai conseguir voltar. Você crê? Processo? Não, Você falando do ditador, não. Falei, né? Nem minhas advogadas aí já. Me ajudem as advogadas. Vai sair esse negócio aí. Sim, e aí, em nome do Senhor, nós vamos... Edita depois. Em nome do Senhor. Eu edito todas as minhas, né? Porque eu falo tudo. Mas isso aqui é ao vivo. Eu edito tudo. Em nome do Senhor, nós vamos ter mais uma oportunidade de fazer com isso tudo lotado. Você crê? Amém. Eu penso que se Deus proporcionou, Deus está aqui com vocês agora, é uma coisa para um grupo menor mesmo. Porque Deus está no controle. Amém? Amém. Então, assim, eu acho que a tristeza de um pastor e de uma pastora é fazer um evento desse, que eles vão rir daqui, vai ser tremendo para eles. O pastor vai, quando terminar, vocês vão falar: nossa, como o pastor Renato é bonzinho, gente. Ele é bonzinho demais. Vocês vão ver que maravilha. Aí, tristeza de pastor é olhar e não ver as ovelhas e ver o povo estranho. Entenderam? Então, se organizem para vocês estarem. Quem pode, lógico, está. É de graça, mas tem que fazer inscrição. Porque tem um número limitado e não tem jeito. A hora que bater o número, não pode entrar mais. Porque senão, o abençoado lá arruma uma confusão. Tá bom, gente? E é isso. Venha, eu sei, você me olha assim, de repente você fala: essa mulher não tem nada para me ensinar. Fica ligado que Deus esconde mesmo nas coisas assim, mais discretas. Deus, ele faz uns negócios assim, sabe? Tipo a menininha de Naamã. Naamã era um rei, a menininha não era alguém insignificante, mas ela foi a pessoa que Deus usou para curar a lepra do rei. Então pensa assim, Deus usou a menininha de Naamã para usar a Sara na minha vida. Amém? Amém, queridos. Olha, é essa energia aí. Eu tirei umas 2 semanas de férias dela, porque é essa energia aí. Eu estava ficando meio doido. Eu falei: Dani, fica sozinha. Pegamos até a Hannah e levamos a Hannah para casa, que é a filha dela. Hannah, deixa ela sozinha lá, que ela é maluca. Mas a pastora Sara tem nos abençoado muito, muito, muito. Tem sido bênção. E agora ela está encerrando hoje um projeto dela. E nós só precisamos dar continuidade num outro projeto, que é do apartamento direitinho, e aí ela estará disponível aí para nos abençoar para outros congressos, tá bom? Então é isso, Dani? É isso, né? Nós vamos, a mídia vai começar a divulgar a partir de agora. Não divulga. Eles muito falaram, não. mas Gente, pessoal da nossa igreja, só pra então causar só pelo inveja. telefone, vagas limitadas. Então, se não fizer, não adianta, gente. Porque nós vamos colocar Quem daqui pulseirinha queria nas participar? Levanta a mão. pessoas. Quem quer participar? Nós vamos colocar com o povo de pulseirinha, manhã. entendeu? Porque é sexta à noite, sábado à noite e domingo à Cadê? Não tá noite. filmando? Sábado é às 17, pessoal, 17. Gente. Domingo é o mesmo horário, só que só vai filmar uma parte, depois a gente vai desligar as câmeras. Desculpa me intrometer, já me intrometendo. É o seguinte, sexta-feira pode filmar tranquilo. Prende um pouco, mas pode filmar. Sábado não pode de jeito nenhum. Domingo só pode filmar, tipo assim, os primeiros 40 minutos. Eu vou avisar pro pessoal da câmera desligar. Que a hora que eu vou começar a falar os nomes mesmo, os negócios que liberam os capirotos, para vocês, eu tenho que falar com liberdade. Tem gente que se ofende, a gente está numa época do mimimi. Ofendeu minha... Eu acredito no capeta, então agora você me ofendeu. Aí não dá, entendeu? Tem que tomar cuidado. É ou não é?
Lembrando que nós vamos, essas regras vão acontecer. No domingo vai ser filmado, como ela disse, um certo ponto, depois o pessoal que está em casa não vai conseguir assistir o resto, tá? Então, é isso. Tá e bom. o pessoal vai estar tomando conta para ninguém filmar, ok? Tá bom. Tá bom. Só isso. Eu vou tirar férias, aí vocês ficam aí sozinhos. Vocês vão ser presos. Ai, gente. Amém? Amanhã, às 7 horas da manhã, estarei numa live, né? A semana inteira, às 7 horas, Café com Palavra. A Débora tem um recado para dar. O nosso trabalho com crianças está sendo feito pela manhã, lá na estância, né? De domingo, nós temos o culto às 10 e o culto aqui às 18. Então, o culto às 10 tem um trabalho com as crianças. Então, você que tem criança, às vezes fica meio, né, incomodado, tal. Por enquanto, à noite, não temos trabalho com crianças, tá? Então, só lá na estância. Silvio, nós temos ainda 15 cestas básicas. Ah, obrigado. Nossa, nem senti tanta falta assim. Está quase dormindo, estou tão cansado. Deus tem nos abençoado tanto. Semana passada nós tínhamos 10 cestas básicas, né? E aí eu falei que a gente precisava dar. Sempre teve muita cesta básica. É que eu confiava em algumas pessoas e essas pessoas faziam cortesia com o chapéu dos outros, né? E nem falava que era a gente que estava tentando cuidar de vocês. Mas agora centralizamos ali no Silvio. E aí, de 10 cestas básicas, a gente distribuiu, chegaram mais 20. Né? E cestas boas e completas. E tem quantas agora? Que eu falei? 15, é isso? 15. Então ainda tem 15. Se você estiver precisando, procura o Silvio, não precisa ficar com vergonha não, gente. Tá? Ou souber de alguém que precisa, procure o Silvio também, porque quanto mais nós damos, mais nós somos abençoados. E, gente, é melhor dar do que receber. Tá bom? Mais algum recado? Era só isso? Obrigado, Pai, por este culto. Obrigado pela Tua presença aqui no nosso meio. Que a Tua graça seja sobre todos, Jesus. Que o Teu amor, Papai, seja transbordado na vida de cada um aqui. A consolação, a revelação, a manifestação e a presença do Teu Espírito Santo seja sobre toda a igreja, onde ela estiver reunida. Porque de Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas, hoje e sempre. Amém e amém. Amo vocês, tenham uma ótima semana, um ótimo finzinho de noite aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha, eu não vou ficar aqui, eu estarei ali com os visitantes. Quem é visitante? Levanta a mão. Quem é primeira, segunda ou terceira vez? Primeira, segunda...